Olá, eu sou Cosme Freire Marins e essa apresentação complementa o trabalho de conclusão de curso da especialização África e suas diásporas. O título do trabalho é Uma crítica decolonial da obra de Monteiro Lobato e sua abordagem na educação básica. Eu fui orientado pelo professor Felipe Fanuel Xavier Rodrigues e aqui vou apresentar em linhas gerais o que foi feito na produção do artigo. O problema central que motivou a realização do trabalho foi a repercussão sobre a abordagem ou não das obras de Monteiro Lobato em razão de seu caráter racista. Assim, o objetivo do trabalho reside em propor a reflexão sobre essa abordagem, né, das obras de Monteiro Lobato, em especial nas aulas de história. A justificativa para isso se deve ao fato de que a produção do conhecimento histórico é realizada a partir da análise de diferentes fontes que expressam os interesses, os valores de diferentes sujeitos ao longo do tempo, né? Então, para a compreensão de como era a sociedade brasileira no período em que Monteiro Lobato produziu as suas obras, é fundamental trazer, né, essas diferentes visões e reconstruir o passado, né, de tal forma que a hipótese central diz respeito à ideia de que o esforço decolonial que deve ser feito, né, combatendo, entre outras coisas, o racismo, ele não pode simplesmente apagar essas vozes racistas, né? Ele precisa evidenciá-las justamente para provocar reflexão e expor quais são os condicionantes sociais e quais são os valores em voga. O artigo se divide em 5 partes, né? Uma delas é dedicada à abordagem da biografia de Monteiro Lobato e ao contexto de criação, né? São analisadas duas obras específicas, uma que deu origem a um personagem que até hoje é muito conhecido como uma representação do caipira, que é o Jeca Tatu, imortalizado no cinema pelo Mazzaropi, né? Que é o Conto Urupês, que foi publicado num livro de mesmo nome, mas originalmente ele foi um artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo. E uma obra voltada para o público infantil, Histórias de Tia Anastácia. A partir da análise dessas fontes, buscou-se apreender quais são as representações, né, as concepções relacionadas tanto à cultura popular quanto às manifestações e aos saberes e identidades de indígenas, de caboclos ou caipiras e negros na obra de Monteiro Lobato. Na análise foram mobilizados alguns conceitos, né? O primeiro deles é o de campo, de Pierre Bourdieu, e entende o campo como constitutivo de qualquer sociedade, e dentro dele há diferentes agentes que lutam para ou galgar posições mais favoráveis ou manter suas posições. Então, a gente pode pensar no campo literário, mas também pode pensar no campo social, né? Em todos os momentos é possível perceber essas disputas que ocorrem no interior né, dos diferentes campos. E o conceito foi mobilizado para pensar como a obra de Monteiro Lobato influencia os debates e as disputas na atualidade, né? Sobretudo com
a emergência de movimentos que lutam pela decolonialidade, que combatem o racismo, e outros que defendem a manutenção de privilégios, enfim. O segundo conceito importante para pensar essa obra, embora não tenha sido usado com devida importância, né, justamente pela restrição do tamanho do artigo, é o de escrevivência. Né? Lívia Natália desenvolveu esse conceito de escrevivência a partir da leitura da obra de Conceição Evaristo, né? Que se traduz num casamento entre o que se vive e o que se escreve, né? Principalmente pensando na condição das mulheres negras, mas não apenas. Um terceiro conceito muito importante e significativo para a abordagem do tema foi o de memória, de Jacques Le Goff, né, mas outros tantos historiadores também trabalham com essa ideia, né, esse conceito de memória, como Paul Ricoeur. O ponto fundamental da memória, principalmente quando se pensa na memória histórica, é que ela é formada por um conjunto de ações e de representações que buscam evidenciar alguns eventos ou personalidades, ao mesmo tempo em que jogam mais luz sobre alguns acontecimentos e procuram apagar outros, né? Então, sempre é mencionado esse casamento da memória com a história. No entanto, a memória tem um caráter não necessariamente acadêmico, enquanto a história procura reproduzir ou reconstruir o processo histórico tal e qual ocorreu. E o último conceito importante é o de racismo estrutural, né, que tem sido muito comentado nos últimos tempos e tem na figura de Silvio de Almeida um importante pensador que aborda, né, justamente os impactos desse racismo na atualidade. As considerações do trabalho evidenciam que o processo histórico é marcado por disputas de memória, né? Todo o processo é marcado por disputas de memória e nesse momento histórico em que estamos vivendo não é diferente. Atualmente prevalecem concepções coloniais, né, que são muito fortes, sobretudo com relação ao pensamento elitista, ao pensamento patriarcal, ao racismo e ao eurocentrismo, que nos últimos tempos pode ser mais devidamente chamado de ocidentocentrismo por conta da hegemonia cultural dos Estados Unidos, principalmente na América Latina. Uma outra conclusão importante, né, ou um outro ponto importante para ser listado aqui nessas considerações finais, diz respeito justamente ao fato de que quanto mais vozes forem abordadas no processo de estudo do processo histórico, mais essa análise se torna consistente. Então, pensando na educação básica, principalmente, é fundamental que os estudantes tenham essa percepção e tenham essa possibilidade. Por fim, né, a formação para a criticidade, que é tão almejada nos estudantes, ela só pode ser realmente feita com consistência se os diferentes segmentos sociais, diferentes interesses, os diversos valores de um determinado momento histórico forem evidenciados. Né? E eu apresento aqui a bibliografia, né, as principais referências que foram usadas para a realização do trabalho. Obrigado e até breve.